aqui da nossa reportagem é a Yasmin Costa, que está ao vivo com a gente e tem informações. Você fala de onde, Yasmin? Boa tarde. Oi, Vitor. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui na programação da Jovem Pan. Eu falo ao vivo aqui de frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, onde cerca de 40 mil pessoas vão acompanhar o primeiro discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Essas pessoas já estão por aqui em um clima festivo, esperando realmente essa vinda de Lula para cá, depois que ele tomar posse efetivamente no Palácio, no Congresso Nacional, melhor dizendo, por volta das 4h30 da tarde. Ele se dirige aqui ao Palácio do Planalto, ao Parlatório, fazer o primeiro discurso. As pessoas estão por aqui a todo momento, porque o clima aqui na capital do país realmente é bem quente, cerca de 27 graus, e a todo momento o corpo de bombeiros joga jatos de água nas pessoas, para as pessoas darem aquela refrescada nesse dia de domingo. E um ponto aqui que chamou a atenção, viu, Vitor, é que na rua, na avenida, em frente, né, as viaturas, a corporação ali da Polícia Rodoviária Federal passou por aqui fazendo essa vistoria, essa varredura, fazendo toda a segurança, porque realmente está muito reforçada aqui na capital do país. E assim que as viaturas, as motos da Polícia Rodoviária Federal passaram por aqui, as pessoas, os eleitores de Lula que estão aqui, começaram a chamar a Polícia Rodoviária Federal de golpista, uma clara referência ao que eles disseram aqui. Consegui conversar com alguns, eles chamam de golpista por conta das supostas interferências feitas pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, um caso que também é investigado. A gente segue por aqui acompanhando qualquer novidade. Eu trago aqui na programação toda a imprensa nacional e internacional aqui acompanhando, e o clima, pelo menos a princípio, está ameno, muita insegurança, as pessoas aqui realmente aguardando a chegada de Lula para esse discurso que deve acontecer no meio da tarde. Volto contigo, Vitor. Combinado. Yasmin, enquanto você falava, a gente via as imagens justamente desse momento que você registrou dos bombeiros lançando água sobre os apoiadores para refrescar o público diante do calorão que faz agora em Brasília. Obrigado, Yasmin Costa. Bom trabalho para você. Professor Marcelo Suano, agora sim, lhe devolvo, professor, para que o senhor fale sobre o papel do PSDB, conforme tinha te perguntado, provocado o Coronel Gerson. Essa é espetacular. E eu gostaria, se tiver uma oportunidade, depois de falar da Operação Acolhida, que é algo importantíssimo que o Coronel Gerson falou. Mas sobre o PSDB. Nessas eleições, nós vimos personagens, instituições ou entidades que cresceram e outras diminuíram. Dentre as que perderam espaço ou perderam protagonismo, o PSDB é um dos que mais se destacou como perda. Por qual razão? Me parece que o PSDB percebeu que Sua Excelência o presidente Bolsonaro era uma espécie de empecilho para que o PSDB se tornasse aquela espécie de imagem da centro-direita no Brasil e o grande opositor da esquerda. E o que ficou claro é que PSDB e PT são ambos social-democratas com índices maiores ou menores de radicalismo ao socialismo. Basicamente ficou claro isso. Além do que, quando eles apoiaram ou se colocaram contra o presidente Bolsonaro e alguns apoiaram o presidente Lula, uma vez eleito Lula e ele ter mostrado aquilo que ele faria e vieram com arrependimento, o que ficou bem perceptível para todos. O PSDB saiu como grande derrotado, porque ele não terá o protagonismo, não tem mais a confiança, as pessoas o identificam como a esquerda e fez um jogo muito perigoso e totalmente errado. Retirar o Bolsonaro achando que ele voltaria para ser o grande antagonista da esquerda. O PSDB hoje é o partido mais esvaziado de liderança e de credibilidade no país, com todo respeito a tudo aquilo que o PSDB representou para a nossa história. 1h42. Junta-se agora aqui a nossa bancada, nosso time de analistas, o Vinícius Poit, que está com a gente também aqui no nosso estúdio em São Paulo. Bem-vindo, Poit. Queria uma declaração inicial sua, um destaque inicial seu, a sua expectativa para a cerimônia que começa daqui a pouquinho. Teremos as primeiras falas de Lula já à frente da presidência da República mais uma vez. Como é que deve ser a retórica do presidente eleito nesse terceiro mandato e hoje especificamente? Boa tarde para você, Poit. Bem-vindo. Boa tarde, Vitor, professor Marcelo Suano, coronel, todo mundo está acompanhando a Jovem Pan.
Expectativa é para ver como é que vai ser a execução, né? Porque é muita promessa, é muita fala, é muita coisa de campanha, mas e a hora que chegar lá e pegar a caneta na mão, né? Expectativa é para que seja um governo que minimamente foque realmente na solução do Brasil e nos brasileiros e não nos conchavos políticos. Porque o que a gente está vendo na formação dos 37 ministérios, né, além da ficha corrida de alguns ministros, outros que ou não tem, ou se tem a ficha corrida, tá, a gente já comentou aqui, mas se não tem a ficha corrida, não tem habilidade técnica nenhuma para estar no ministério. Né? Comparando no discurso do governador Tarcísio, aqui de São Paulo, e um secretariado totalmente técnico, a gente vê esse contraponto muito ruim para a nossa nação no governo federal. Então, eu quero ver como é que vai ser essa linha da fala do presidente eleito Lula, né, e o começo do governo. A gente, logicamente, quer um Brasil que vá para frente, quer um Brasil que prospere, mas a expectativa não é positiva, pelo menos por enquanto. Agora, Coronel Gerson Gomes, como é que deve ser esse relacionamento de Lula com o Congresso Nacional? Será que ele já deve aproveitar essas primeiras falas de hoje para fazer acenos também aos parlamentares? Lembrando que esse processo da montagem do Ministério de Lula foi marcado por um forte componente político, né? Ao contrário do que nós vimos, por exemplo, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele fez indicações a partir de critérios pessoais, montou o que ele considerava um quadro técnico e não necessariamente seguiu o critério da filiação partidária ou do alinhamento político partidário. Lula não, né? Teve essa preocupação, nós falávamos sobre isso há pouco, né? Deu ministérios ao PSD, ao MDB. E será que nesses discursos de hoje Lula também deve falar para o Congresso Nacional? Lembrando que, a partir de agora, dada a cerimônia de posse, Brasília volta as atenções para as eleições do Congresso Nacional, né? Para as eleições à presidência da Câmara e do Senado. É possível que Lula interfira, né? O governo federal sempre tem um papel decisivo, embora os presidentes às vezes digam que não pretendem interferir na eleição do Congresso Nacional, mas é claro que o governo federal ocupa um papel central. Será que Lula já aproveita as falas de hoje para falar mais do que para a população, também para o mundo político, Coronel? Eu creio que ele poderia sinalizar nessa direção, mas há uma incógnita do que fará o presidente Lula, porque até o momento ele não se dirigiu, né, nessa direção de olhar para o Brasil inteiro e de sair do período da campanha eleitoral. Essa expectativa de um Lula mais sóbrio e que tente uma interlocução um pouco mais ampla era a expectativa de várias pessoas que elegeram Lula ou rejeitaram Bolsonaro, pensando que nós teríamos uma reedição do Lula 1. E o que nós estamos provavelmente encarando é uma reedição do Lula 2-3, ou seja, aquele segundo mandato do Lula e o primeiro mandato de Dilma. Há quem chame, inclusive o presidente que assumirá daqui a poucos minutos, de Luiz Inácio Dilma da Silva, fazendo referência a esse mandato da presidente Dilma, que foi catastrófico, porque o grupo que se apresenta e as políticas públicas que já estão sendo desenhadas, elas vão na contramão daquilo que foi feito durante o governo Bolsonaro. Mas eu gostaria já de introduzir uma pergunta ao Vinícius Poit, porque eu acho que a oportunidade de nós termos o Poit conosco, ela é, assim, muito preciosa, porque o Vinícius, ele está apoiando e integrando o próprio governo do Tarcísio, ele está muito próximo, esteve muito próximo da campanha, mas me chamou a atenção, Poit, eu queria que você já nos falasse de como seria esse governo do Tarcísio como uma continuidade das políticas públicas do governo Bolsonaro e não uma oposição, mas um contraponto às políticas públicas do governo federal, pela pujança do Estado de São Paulo e até pela dimensão da sua economia, e não só de economia, mas de tudo, de segurança pública, número da Polícia Militar, números todos, né? E inclusive porque há ministérios no governo Lula muito importantes, como a agricultura, por exemplo, Minas e Energia, que estão com o Kassab. Então, como é que você está enxergando esse governo em São Paulo como um contraponto ao governo Lula? Coronel, é exatamente o contraponto ao governo federal. E isso foi muito falado com o Tarcísio durante o governo de transição, né? Essa equipe de transição que eu passei a contribuir com as ideias que eu tive enquanto candidato a governador
nas eleições, a gente falou sempre muito, olha, vamos mostrar trabalho, vamos mostrar resultado no estado de São Paulo, que isso naturalmente vai ser visto como o que é fazer o Brasil dar certo, o que é gerar emprego, um contraponto às práticas e às indicações que o governo federal já está dando lá em Brasília. O governador eleito Tarcísio foi uma pessoa que eu sempre acompanhei antes de, inclusive, ser eleito deputado federal. Participamos, lembramos outro dia juntos, de um debate sobre privatização aqui em São Paulo. E eu falava sempre para ele, puxa, depois como ministro, você é aquele cara que a gente admira, porque fala pouco e trabalha muito, entrega muito. Então, acho que essa vai ser a mesma condução aqui no estado de São Paulo, né? E aí, outro dia estive aqui na Jovem Pan comentando como nomes como Kinoshita na Fazenda, Jorge Lima, desenvolvimento econômico, o próprio vice-governador Felício, que tem um conhecimento do trecho bom ali em São José dos Campos, né? São pessoas técnicas e que vão apresentar o resultado. E o governador Tarcísio sempre falou, olha, vai ser a chance da gente mostrar ainda com mais evidência a diferença do que é uma política mais liberal, uma política pró-empreendedorismo, uma política de abrir economia em contraponto com os indicativos de um Estado inchado, de uma máquina contra a privatização, que é o que o presidente eleito Lula está fazendo lá em Brasília. 1h49, daqui a pouquinho mais informações de Brasília sobre a posse presidencial.